Bom, em 1947, Truman, presidente dos Estados Unidos, estabeleceu a chamada Doutrina Truman. O que era isso? Ele alertava que os rapazes americanos deveriam se preocupar um pouco menos com as tabelas do campeonato de beisebol e se preparar para dar uma atacada decisiva no mundo, porque os Estados Unidos agora consideravam que qualquer área do planeta era de seu interesse. Onde houvesse um governo que contrariasse os interesses do povo norte-americano, os estadunidenses não teriam conversa, mandariam tropas para derrubá-lo. É claro que alguns críticos poderiam dizer que naquele tempo da Guerra Fria, qualquer governo nacionalista que ameaçasse os interesses das empresas Yankees e não exatamente do povo estadunidense era visto como inimigo. Bom, você pode imaginar as consequências disso para o terceiro mundo. A nova realidade ficou clara quando os Estados Unidos resolveram substituir a Inglaterra como cão de guarda anticomunista na Grécia e na Turquia. Os comunistas gregos eram muito numerosos e contavam com forte apoio popular. Quase tomaram o poder. Os Estados Unidos enviaram ajuda econômica e militar para o odiado regime do rei Paulo, que criou o aristocrático esporte de tiro ao alvo comunista. Milhares de pessoas de esquerda foram fuziladas por milícias do governo. A estrada que garantia o capitalismo era pavimentada com cadáveres. A economia europeia sofreu bastante com a guerra. Os Estados Unidos, ao contrário, tinham crescido espetacularmente. Ao longo de toda a Segunda Guerra, não caíra nenhum chumbinho alemão ou japonês em seu território continental. As indústrias cresceram de modo fantástico, aproveitando as encomendas militares do governo. A União Soviética, ao contrário, foi o país que mais teve danos por causa da guerra. As dificuldades da Europa Ocidental em 1945 poderiam estimular o crescimento político dos comunistas. Nas eleições parlamentares francesas e italianas, os comunistas foram os mais votados. Por isso, os Estados Unidos resolveram apoiar a reconstrução econômica europeia. Foi então criado o Plano Marshall, em 1947, que consistia numa ajuda de bilhões de dólares divididos entre a Áustria, declarada neutra e proibida de se unir à Alemanha, a Bélgica, Dinamarca, França, Grã-Bretanha, Grécia, Irlanda, Islândia, Itália, Holanda, Luxemburgo, Noruega, Suécia, Portugal, Suíça e Turquia. Além disso, claro, as empresas norte-americanas aproveitaram para investir capital e fazer da Europa um bom negócio capitalista. A ajuda do Plano Marshall foi oferecida aos países do leste europeu. É claro que esse auxílio só viria se esses países aceitassem a implantação de grandes empresas privadas norte-americanas. Era uma mãozinha para o retorno ao capitalismo. Obviamente, a União Soviética disse não. Entretanto, os soviéticos estavam empenhados em reconstruir sua própria economia e não podiam dar grande ajuda a seus aliados da Europa Oriental. Sem recursos para os parceiros, os soviéticos tiveram que aumentar o controle político sobre o leste europeu. Assim, foi criado o chamado Cominform, Comitê de Informação dos Partidos Comunistas e Operários. Em 1947, que deveria ser um organismo para que os comunistas da Europa Oriental trocassem experiências e informações. De mãos dadas, um aprendendo com o outro, construiriam a sociedade do futuro. Bonito, né? Só que na prática, o Cominform só serviu para que Moscou impusesse sua visão política sobre os outros partidos comunistas. O Plano Marshall foi muito bem sucedido. Em pouco tempo, a Europa Ocidental recuperava sua economia. O interessante é que o terceiro mundo, muito mais pobre, nunca recebeu uma ajuda desse tamanho dos Estados Unidos. Bom, qual seria o motivo? A Europa ficou dividida. De um lado, os países capitalistas e do outro as chamadas democracias populares, ou seja, os países socialistas. Os Estados Unidos lideraram a criação em 1949 da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma aliança militar ocidental, reunindo Estados Unidos e Canadá, Reino Unido, Inglaterra e vizinhos. França, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Dinamarca, Noruega, Islândia, Itália e Portugal. Pouco tempo depois, a OTAN recebeu a adesão da Alemanha Ocidental, da Grécia e da Turquia.
O objetivo da OTAN era bem claro: união das forças militares ocidentais contra o comunismo. Outra meta era ficar de olho na Europa socialista. Se os países do leste europeu permitissem, os tanques da OTAN poderiam ajudar a restaurar o capitalismo. A resposta socialista foi a criação do Pacto de Varsóvia, em 1955, reunindo os países da Europa Oriental liderados pela União Soviética. A Iugoslávia, governada por Tito, recusou-se a participar. É que na época este país socialista estava rompido com a União Soviética. O Pacto de Varsóvia serviu de instrumento para disciplinar o leste europeu sempre que algum governo tentasse se afastar da influência soviética. Foi assim, por exemplo, na Hungria em 56 e na Tchecoslováquia em 68, ocupadas pelas tropas do Pacto. A Guerra Fria tinha separado a Alemanha. A parte ocidental permaneceu capitalista e a parte oriental tornou-se socialista. Berlim, a antiga capital, ficou numa situação delicada. Ela se localizava no meio da região socialista e não na fronteira, como pensam algumas pessoas. Uma parte de Berlim estava dominada por norte-americanos, ingleses e franceses, e a outra era controlada pelas tropas soviéticas. Entretanto, a cidade era a mesma e os habitantes ainda podiam circular de um lado para o outro. Bom, o governo dos Estados Unidos cobriu Berlim Ocidental de dinheiro. Dólares, milhões de dólares foram enviados para reconstruir a cidade e dar a ela um brilho espetacular. Berlim Ocidental tornou-se uma vitrine do capitalismo. Enquanto isso, na Berlim Oriental, sem contar com muita ajuda da União Soviética, demorava a se erguer. A diferença era brutal. Berlim Ocidental era uma ilha de capitalismo bem-sucedido, cercada de socialismo em construção por todos os lados. Não havia propaganda melhor do capitalismo. Os alemães orientais olhavam com inveja a parte da cidade que se livrava dos escombros e prédios velhos, erguia edifícios esplêndidos e transbordava de praças amplas, automóveis últimos do tipo, lojas oferecendo produtos maravilhosos, anúncios publicitários reluzentes, música americana tocada bem alto. Para muitas pessoas, essa era uma nova prova concreta de que o capitalismo é muito superior ao socialismo. Os Estados Unidos, que saíam da guerra muito mais ricos do que qualquer outro país, faziam propaganda escancarada do capitalismo para minar o outro lado. Quando foi anunciado que a Alemanha Ocidental teria uma nova moeda, ficou evidente que o velho marco oriental se tornaria um lixo. Stalin então não vacilou. Em 1948, mandou fechar todas as estradas que ligavam a Alemanha Ocidental a Berlim. Bom, lembre-se que Berlim estava encravada dentro da Alemanha Oriental. Ele acreditava que o bloqueio total levaria os países capitalistas a entregar sua parte de Berlim ao controle comunista. Como tantas vezes, foi agressivo e brutal. Como tantas vezes, avaliou errado. Os Estados Unidos estacionaram na Inglaterra aviões recheados de bombas atômicas. Bom, a qualquer momento Moscou poderia ser varrida do mapa. A União Soviética só conseguiria ter bombas iguais a essa no ano seguinte. Uma sensacional ponte aérea ligou Berlim ao Ocidente. Diariamente, 1.400 aviões levantavam voo para abastecer a cidade. Os soviéticos não tinham força para impedir, tiveram que recuar. Um discreto acordo diplomático restaurou as comunicações terrestres, e na grande imprensa ocidental saudou-se a gloriosa missão que garantiu a liberdade contra a selvageria dos russos. Berlim capitalista era um espinho no pé do socialismo. No século XX, os Estados Unidos deram mais dinheiro de ajuda para Berlim Ocidental do que para todo o terceiro mundo. Nos anos 50, a cidade se tornou uma propaganda espetacular das maravilhas do capitalismo. Além disso, era um ninho de espiões ocidentais. Para piorar as coisas, para os comunistas, milhares de pessoas atravessavam a rua para morar na Berlim capitalista e depois na Alemanha Ocidental. Eram cientistas, engenheiros, técnicos, professores, médicos, operários especializados, químicos e artistas. Todos sonhando com a sociedade de consumo, uma gigantesca ferida no flanco socialista, ferida que não parava de sangrar. Em 13 de agosto de 61, os soviéticos tomaram a decisão. Em algumas horas foi construído o famoso Muro de Berlim, que separava a parte ocidental da cidade do resto da parte oriental.
O alemão oriental que tentasse fugir seria fuzilado pelos guardas do muro. Para os ocidentais, era o muro da vergonha. Para a União Soviética, foi simplesmente a defesa contra a infiltração ocidental. Hoje, fica difícil aceitarmos. Nada justificaria o fim da liberdade de ir e vir dos alemães orientais. Além disso, a proibição comunista apenas atiçava a curiosidade pelo outro lado. E assim, a cada ano que passava, o povo alemão sonharia com a reunificação das duas Alemanhas. A repressão de Stalin serviu para que esse sonho tivesse ligado ao projeto de uma sociedade burguesa. O socialismo de arame farpado nunca poderia dar certo. Por outro lado, cabe perguntar: e se Stalin deixasse a porteira aberta? Ficaria alguém para apagar a luz? Construir o socialismo era bem mais complicado do que o filósofo Karl Marx poderia imaginar.